Oi, tudo bem? Começa agora o Mamães de Bem com a Vida e hoje nós vamos falar sobre a escovação, o dente dos filhos, das crianças, dos nenês, porque os bons cuidados bucais começam cedo na vida da criança, do nenê, antes mesmo dos dentes nascerem. E para esclarecer as dúvidas e para comentar sobre isso, eu estou recebendo aqui o Dr. Leon como é que se pronuncia teu sobrenome, doutor? Daglian. Daglian. Dr. Leon Daglian, que é cirurgião dentista, especialista em ortopedia funcional dos maxilares. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, prazer. Prazer é todo nosso. E estou recebendo também a Miriam Oliveira, que é cantora do Renascer Praise, mãe da Beatriz, de 9 anos, e do Nicolas, de 3 anos de idade. Bem-vinda, Miriam. Obrigada, Vitor. Doutor, vamos falar um pouco sobre... muitas mães têm muitas dúvidas com relação à escovação do dente do nenê, né? Qual é a idade, a melhor idade para começar a escovar os dentes do nenê, do recém-nascido, do nenê, depois que o nenê nasce? Quando inicia a escovação? Na verdade, a escovação, propriamente dita, a partir do momento que nascem os primeiros dentinhos. Tá. Né? Existem as dedeiras com umas cerdas que podem ser usadas ou escovas pequenas, macias, né? Então escova-se normal, limpando os dentes e tirando toda a sujeira que sobrou da amamentação. Agora, é interessante falar que a criança, o bebê, o recém-nascido, ele está mamando. E aquele leite ele vai fermentar na boca, né? Então aquilo tem que ser limpo também. Então é bom colocar um paninho com água oxigenada 10 volumes misturada com água filtrada, deixando bem fluido, bem fraquinho. Uma porção de água oxigenada para 3 de água filtrada. Bem diluída, só um restinho de água oxigenada. Exato, nessa água, tá? Aí molha o dedo ali e passa. Com a gengiva, por fora, por dentro, na língua, por baixo da língua, no céu da boca, limpando toda vez que mamar. Mesmo com a criança dormindo, pode fazer isso, ela não vai acordar por causa disso. Porque esse era o medo, né? O pediatra orienta, mas a hora que a criança dorme, a mãe quer tanto que a criança durma, que eu falava, ai não, eu deixava para limpar a hora que ele acordava, que eu falava, meu Deus, se eu mexer nessa boca ele acordar, não vai dar certo. Mas o ideal é logo após a amamentação mesmo, né, doutor? Vamos levar em consideração uma situação ideal. A mãe está em casa e tem condições de amamentar bem a criança. Então, o ideal é ela ficar ali 20, 40 minutos amamentando. A criança vai amamentar, vai tomar o leitinho em 5, 10 minutos e acabou, e vai dormir. Depois ela fica só chupitando, né? Fica brincando ali, mas na verdade ela já alimentou. Já alimentou e ela dormiu. Aí o sono vai ficando mais pesado. Dá para limpar. E outra, uma criança que mama desse jeito não tem a necessidade da chupeta. Né? Aquela necessidade de sugar que a criança tem para o próprio desenvolvimento dela. Quando consegue amamentar desse jeito a mãe, a criança não tem essa necessidade. E fica mais fácil a higiene? Com certeza, porque ela dorme. Exato. Agora o ruim é que hoje em dia muitas mães têm que trabalhar, têm os seus afazeres e não dá para ficar o tempo inteiro amamentando. Aí muda um pouco a história, né? Mas pode limpar com a criança dormindo que não tem problema. Não tem problema nenhum. Menina, você sabia disso? Você limpava a boca das crianças depois da amamentação? Eu limpava, mas eu não sabia da água oxigenada. Nunca ouvi falar. Nem eu. Pra mim eu usava aquela que coloca no dedo. Dedeira. A dedeira. Mas eu também esperava acordar. E o medo, né? Ainda mais à noite, assim. Dá mais medo da madrugada, né? Que tudo que você quer que eles fechem os olhos. Eu usava mais durante o dia também, de madrugada. É verdade. A mãe acaba usando mais durante o dia. Chega a prejudicar? Ou só o fato de estar higienizando 2, 3 vezes ao dia já está mantendo uma higiene bucal, doutor? Já limpa bem, não dá tempo de uma fermentação ficar ali a longo prazo, né? Mas o ideal é que toda vez que amamentar, é limpar a boquinha da criança e limpar bem por dentro. Não é só em cima da gengiva, né? Por dentro e por fora. A linguinha, né? Isso é ideal. Bom, outras dúvidas sobre a escovação e a higiene bucal. A amamentação, ela é importante para a formação dos dentes? Quais são? Porque hoje tem muitas mulheres que não conseguem amamentar, como você mesmo disse, né, doutor? Trabalham, acabam tendo que tirar o leite e pôr na mamadeira, a criança muito cedo já vai para a mamadeira. Quais são os benefícios na formação do dente que a amamentação traz?
não seria na formação do dente, sim na formação de toda a estrutura óssea da criança. Na formação do dente não vai interferir em nada. Essa história de que criança que mama tem dente mais forte. Não, por causa do cálcio, sim. Ah, sim. Mas não pela mecânica da amamentação. Tá. A mecânica, a sucção que a criança faz, ela força a respiração nasal. Porque o peito vai vedar todo o lábio. Tá. Né? Então não entra ar, diferente da mamadeira que já entra ar pelo canto da boca. Né? Então o peito vai vedar todo o lábio, vai forçar a criança a respirar pela boca, pelo nariz, desculpa. Que é excelente para a criança. Aí vai desenvolver todo o sistema respiratório dela e de deglutição. Na amamentação, a criança faz esse movimento, mandíbula para frente e para trás. Está formando toda essa região aqui que a articulação tem por mandibular. Onde a gente coloca o dedo, abre e fecha a boca, sente uma bolinha, né? Porque ela, quando a criança nasce, é reta, a bolinha está aqui. Com a amamentação, ela vai se formando e formando uma curva. Que legal. E é onde ela vai se adaptar. Tá. Né? E isso tudo é benefício para a criança. Muitos benefícios. Então, e a criança que mama na mamadeira, essa formação acontece de que maneira, doutor? Não, a formação vai existir. O que existe são os vícios e os hábitos errados que podem causar alguns problemas. Né? Por exemplo, quando a criança vai deglutir no peito da mãe, a língua acompanha todo o palato. Na mamadeira não, fica um vão ali. Então ela não coloca a língua na posição correta, não desenvolve todo o céu da boca corretamente, vai respirar pela boca porque vai entrar ar pelo canto, vai respirar pouco pelo nariz, vai engolir ar, vai dar mais cólica. Olha só, então o ideal mesmo é que a mãe opte pela amamentação, né? Eu amamentei pouco meus filhos, mas o meu pediatra falou, continua dando peito, mesmo sem estar com leite suficiente, exatamente por causa desse mecanismo. É importante, né? Mesmo que seja só para a criança estar ali interagindo, né? Ela faz de chupeta praticamente, mas ele está ajudando a formação. Você sabia que a amamentação ajuda em tudo isso, mesmo? Não. Nem eu. Não. Eu não sabia dos detalhes, só sabia que fazia bem. Tem mais um detalhezinho. Qual? A criança que respira pela boca, ele tem a síndrome do respirador bucal. Isso vai afetar outras coisas, entre elas, uma má oxigenação do cérebro. Tá? Então, uma criança ainda está em desenvolvimento, que teve esse problema e continua sendo um respirador bucal, na escola ela fica muitas vezes dispersa. Né? E o pessoal briga, ela não presta atenção e tal. Mas não é que ela presta atenção porque está prestando atenção em outra coisa ou está pensando em outra coisa. É porque não oxigena direito. Então tem que estimular a criança a respirar pelo nariz para que haja uma oxigenação correta. Né? As crianças que às vezes estão comendo e comem de boca aberta, né? E o pai, come de boca fechada, menino, não seja mal criado. Briga com a criança, mas ou a criança respira ou ela come. Então o respirador bucal tem isso. E às vezes ele tem alguns problemas em casa, até por conta disso, ou na escola. É verdade, né? A gente fica com a boca aberta, resseca os dentes, provoca mais cárie, uma pessoa mais suscetível a cárie. Olha só, tem várias implicações. Não, coisa complicada. Vai acompanhando ao longo do crescimento da criança. Um detalhe, um esforço que a mãe pode ajudar logo quando nasce, né, doutora? Interessante isso. E a chupeta, ela atrapalha, não atrapalha? Ela ajuda a desenvolver bactéria? Tem gente que diz que a chupeta é péssima porque ela é muito suja, às vezes a mãe não higieniza direito. Tem tudo isso ou é muito mito que se fala também com tem. Não sei se vocês já ouviram falar que criançada de rua come tanta sujeira, então não tem bactéria, fica com a resistência Vitamina boa. Vitamina S, né? A chupeta, de uma certa maneira, funciona assim, porque vive caindo, raspando tudo quanto é lugar, a criança vai e bota na boca. Cansei de ver, dentro do consultório, ou em outros lugares... Cai no chão. Paninho, ou chupeta cai no chão. Quando a mãe não dá uma cuspidinha. Ou a mãe põe na boca. Isso. Né, para limpar. Limpa, não, tira toda a sujeira, né? Passa a cárie mas passa cárie, passa herpes, passa outras coisas para a criança. Mas a chupeta, ela não é boa para o desenvolvimento. Né? Ela pode causar alguns problemas, como mordida aberta, hábitos, a respiração bucal. Né? E tem gente que fala, não tem problema, até os 4 anos a criança pode tirar a chupeta porque não cria o vício. Ficou mais de 6 meses, já tem o vício. Então, 4 anos é muita coisa, né, doutor? E tem pessoas que falam, não tem problema, a mordida vai ficar um pouquinho aberta,
Aí tira a chupeta, que depois ela fecha. Não, ela fecha, porque você tirou a causa, né, elimina o efeito, ela vai fechar. Só que o dentinho abriu. Nós estamos falando de dente de leite. O germe do dente permanente está atrás. O dentinho abre, levanta tudo. O dente permanente ficou lá em cima. O de leite fecha. E o permanente, será que vai fechar? Nem sempre. Então, a coisa é prejudicial. Dá para ficar com um pouquinho de chupeta, né? A criança que mama pouco, vai chorar e tal. É um bom tampa-choro, né? É ótimo. Tanto que em inglês chama pacifier, né? Que é sossega-leão, né? Né, Mi? Você ainda dá? Ainda. Quantos anos ele tá, Mi? 3,5. 3,5. 3,5. Ele não consigo. Porque pra você é um sossego. Finge que joga fora. Ele chora, ele berra. Aí ele dorme depois de meia hora chorando assim. Nossa, mas ele ama aquela chupeta dele. A Bia chupou também, até os 3 anos. Até os 3, né? Qual a melhor maneira de eliminar a chupeta da vida familiar, da criança, de tudo? Quando a criança está mamando e usou a chupeta para dormir, dormiu, tirar a chupeta. Já ajuda? Já. Tá. Né? É a Pode ser o primeira primeiro coisa que passo. elimina o hábito de ficar com aquilo. Tá. Porque a criança pode reparar, você tira a chupeta, ela continua mexendo a língua e o lábio como se estivesse mamando. Verdade. Né? Deixa lá, mas ela não está sentindo falta daquilo. Tá. Ninguém nasceu com chupeta. Né? Então, um grande negócio é, dormiu, tira. Né? Se puder evitar ficar o dia inteiro andando para cima e para baixo com a chupeta, é bom. Né? Porque aí também não cria esse hábito. Já vai pondo horários, né? Então agora você vai usar só para dormir. A hora que dormiu, tira. E por fim, tira da noite. É um bom caminho, doutor? Traçar uma estratégia. Agora, ruim quando já tem uma certa idade, né? Porque 2, 3, 4 anos com chupeta, pede. 16 anos com chupeta, acontece. Tem outro pessoas. Dia eu vi uma menina de 8 anos com a chupeta na boca, né? Aí fica difícil. Você também, menina? Olha lá, ela chupou, 9 anos também. Você também tem só uma relação de amor, né? Mas o Nicolas, ele acorda de madrugada procurando a chupeta dele. Tem que deixar chorar. Tem que ele deixar acorda, aí ele acha, ele coloca, aí ele dorme de novo. Oh, meu Deus. Eu tenho muita dó de trabalhar isso hoje. É meio traumático, mas... Tem pessoas que partem por um outro lado. Né? Vamos tirar o hábito do dedo ou da chupeta. O dedo é pior. Né? Uma das soluções, vai para o consultório, é feito um aparelhinho com um orifício no céu da boca, ali no aparelho, para a língua tocar o céu da boca, ou colocar uma bolinha, uma miçanguinha no aparelho, que a criança vai brincar ali com a língua. Aí com o tempo perde o hábito da chupeta. O Gabriel, meu irmão, teve que fazer isso porque o problema dele era o dedo. Então a gente passou pimenta no dedo, deu bronco, fez de tudo, não tinha jeito. E aí teve que pôr o aparelho, super funcionou, porque ele não conseguia mais pôr, ele chupava esses 2 dedos assim, ele não conseguia mais pôr o dedo na boca, né? Que o aparelho evitava. O Nicolas já tá falando estranho também, com a língua assim, na frente. Ele já eu percebo que quando ele fala, a língua já não já tá falando meio... Já vai criando os maus hábitos. Agora, doutor, qual é o flúor? Muito se fala sobre o flúor. A criança, até que idade não pode ter? Na verdade, qual a importância do flúor na dentição, nos dentes, para a criança que começa? Não só para a criança, para qualquer idade o flúor é importante, porque ele vai deixar os dentes mais resistentes às cáries. Né? E hoje nós temos flúor na água, os cremes dentais, a maioria deles tem flúor. Então, quer dizer, não precisa se preocupar muito com flúor. Né? Tendo uma boa escovação, já está resolvido. Agora, a criança, ela deve usar creme dental com flúor? Não, porque ela ainda não aprendeu a cuspir. Né? Enquanto ela não aprendeu a cuspir, não, porque ela vai engolir aqui. E engolindo o flúor, ele pode causar fluorose, né? Que são os dentes que começam manchados, amarelinhos, vai ficando até castanho, pode ficar escuro, então esmalte muito fraco, né? Depois vai ter que encapar tudo. Né? Então não é legal deixar engolir o flúor, o hábito de comer pasta e tal. Né? Então, enquanto a criança não sabe cuspir, é bom aqueles cremes dentais sem flúor. Existem no mercado. Muitos. Há pouco tempo atrás não tinha, era só importado, custava caro. Hoje não, hoje tem várias marcas, está acessível.
de boa qualidade, pode usar, a criança pode engolir que não vai fazer mal. É importante a mãe ter essa consciência também, Sim. então. Tá certo. A partir de que idade o creme dental com flúor pode ser usado, então, doutor? Então, a partir do momento que começou que a criança aprendeu a cuspir. Tá. Para evitar engolir o flúor. Tá. E as cáries de mamadeira, que a gente tanto fala, elas surgem por causa da mamadeira mesmo? Por que é associado à mamadeira, cárie? Porque ninguém escova o dentinho da criança depois que mamou. É resto de leite. Tá. Né? Existem os maus hábitos com o leite, de colocar açúcar, colocar aveia para engrossar o leite, de colocar chocolate, colocar, sei lá, Coca-Cola na mamadeira. Sempre aparece alguém para dar uma ideia dessa, né? A mãe tá fazendo lá tudo direitinho, aí vem alguém com uma ideia dessa. Não, sempre tem, né? Não sei o que aconteceu, meu filho só dava leite puro. E aí, eu tirei a chupeta com um ano e meio, tirei a fralda, tirei cedo tudo dele. E aí, um dia a gente estava viajando e ele estava muito satisfeito e puseram uma colher de chocolate em pó no leite dele. Eu só dava leite puro. Por quê, né? Ele descobriu. Mas ele berrava. Depois ele falava, eu quero com cocoiate. Tum, jogava a mamadeira. Era só cocoiate. Aí ele descobriu que existia leite com achocolatada. Ele não queria outra coisa na vida, né? Pois é. A criança não sente falta enquanto não conhece. Depois que conhece, é um problema, né? Então, difícil. É melhor nem apresentar até a criança sair da mamadeira, né? Isso aconteceu em casa, na minha casa também. Não é porque dentista sabe como é que cuida que também não vai acontecer. Meus filhos com achocolatado também foi um problema. Mas assim, tinha a questão da higiene. Né? Sempre escovava depois que... Não na mamadeira, não, já na era do copinho, né? Ou o copinho com aquele biquinho duro, ou o copo normal. Mas tomou? Escovar o dente. Isso. Né? E eu não fico pegando muito no pé, não, mas eu falo, ó, filho dentista não pode ter cárie, não. Se tiver, vai ter confusão em casa. Aí... É possível hoje uma criança não ter cárie, doutor? Conheço vários. Né? E tem gente engraçada, tem gente que você olha, uma pessoa que não escova tanto o dente, não é uma pessoa assim que cuida disso e não tem cárie nenhuma. Mas ela não tem a bactéria da cárie. Eu e meu irmão, né? Eu escovava o dente direitinho, meu irmão quase nunca escovava. A gente ia no dentista sempre, de 6 em 6 meses juntos. Eu tinha cárie e ele nunca tinha nada. Eu morria de raiva, porque ele não cuidava dos dentes, eu cuidava e eu tinha cárie e ele não, né? Isso aí eu acho que é um pouco do organismo da pessoa, mas com uma boa higiene bucal, limpeza. A mãe deve aplicar flúor ou levar a criança no dentista de quanto em quanto tempo? Depois de uns 3, 4 anos de idade, que já largou a mamadeira, já largou a chupeta, qual que é a frequência dela? A criança deve ir para o dentista antes mesmo de ter os dentes. A primeira visita ao dentista, quando deve ser? Não precisa esperar ter os dentes. Né? Na verdade, a gente dá uma orientação para a mãe antes da criança nascer. Tá. Quanto a flúor, quanto a escovação, limpeza, essas coisas todas, a amamentação. A criança nasceu, é bom levar para mostrar como é que limpa, se caso a mãe tenha dúvida. Porque muitas vezes o próprio hospital também eles estão mostrando como é que higieniza. Né? Depois, nasceu o primeiro dentinho, para mostrar como é que escova e até para ver como é que está sendo esse desenvolvimento da criança. Né? A posição da criança mamar. Né? Qual é a posição que a criança mama? Como é que a mãe sabe? Eu sou mãe e eu sei. Será que sabe? Quando uma criança tem que ficar mais deitadinha, mais levantada, né? São orientações que o profissional vai saber dar. Ajuda muito. Ajuda, até no desenvolvimento todo ósseo da criança. Verdade. Doutor, você trouxe algumas imagens para a gente ver hoje aqui no Mamães Bem com a Vida para você. Veja, temos aqui. Essa imagem aqui é uma mãe limpando a gengiva da criança. Né? Olha lá, dá para perfeitamente fazer assim. Com um pouquinho com um lenço no dedo, né? Passando com água oxigenada, limpando toda a gengiva por dentro e tal. Né? Isso é importante. Aí não dá aquele famoso sapinho, que meu filho está com sapinho e tal. A bactéria que ficou lá, fermentou e tudo mais, evita. Né? Nasceu o dentinho, já começa uma escova macia, né? Cabeça pequena. Sem creme dental, não precisa ter, porque não é o creme dental que limpa, é a escova.
passando. A sujeira está num ponto do dente e passou a escova. Essa sujeirinha desgrudou dali, foi para outro lugar, não faz mal, porque ela não vai causar cárie e não vai grudar de novo. Tá. Então é a escova, não é o creme dental. Nessa fase aqui não precisa ter nada, né? Basta passar a escova. É importante a escovação também, responsabilidade dos pais, né, doutor? Tem muita... Eu já ouvi uma mãe falando, porque também meu filho não escova os dentes, a criança tem 2 anos. Pô, mas... Tem que ensinar. Claro que ele não escova os dentes, né? Tem que ensinar, a mostrar, ela vai aprender com exemplo. Olhando, né? Se o pai e a mãe não escovam os dentes, vai ser difícil a criança gostar também, né? E saber como é que faz, né? E aqui é para mostrar os bicos de chupeta, de mamadeira e chupeta, que tem a ortodôntica. Ah, isso é importante. Faz diferença o bico ortodôntico? Veja, o bico ortodôntico é preconizado no Brasil, como sendo mais indicado, né, para evitar alguns problemas. Né? Só que nos Estados Unidos ela é contraindicada. É a outra que é a tradicional, que é a indicada. Então, e aí, doutor? Não, vai assim, mas o ideal é o natural, é o peito da mãe que é o ideal. Né? Os outros são quebra-galho, porque não tem o peito, vai ter que colocar com alguma coisa. Né? Agora, seja uma ou a outra, se exagerar o uso, vai causar um problema. Não é porque chama ortodôntica que vai evitar problema ortodôntico. Pelo contrário, se usar demais, vai causar o problema. Tá certo, tá certo. É importante saber disso também. Mas nada como o peito da mãe, né? Nada, né? E tem um detalhe, aquela questão de afetividade da criança, da mãe, né? O útero da mãe diminui mais rápido quanto mais tempo ela amamenta. É isso tudo. Tudo isso é importantíssimo, né? Você amamentou, Mi? Sim. A Bia, eu consegui até 6 meses. Olha! Mas daí eu acho que a gente cansa conseguiria levar mais, um pouquinho mais, mas aí eu já tava... já tava bom, né? Aí eu eu troquei pela mamadeira. Agora o Nicolas foi até 4 meses, porque ele tava passando fome, eu acho. Porque ele ficava meia hora e ainda não tinha mais leite e eu já não sabia o que fazer. Aí eu comecei com a mamadeira também, aí secou rápido. Pronto, acaba. Mas assim, um foi 6 e o outro 4 meses. Tá certo, e eles gostam de escovar os dentes, né? Gostam, o Nicolas adora. É mesmo? Qualquer um que estiver escovando lá, ele já vai escovar junto. É mesmo, ele tem prazer. A Bia, de 9 anos, tem que ficar mandando. Bia, já foi. Mas o Nicolas... Toda vez, se eu for, o pai dele... Ele já acompanha. Ele acompanha quem tiver... Também quero, aí coloca a pastinha lá. E esse hábito que a criança adquire na infância, ela vai carregar para o resto da vida, doutor? De escovar os dentes, pelo menos na manhã e no final do dia? Tudo vai da educação. O exemplo, o estímulo, uma escova colorida com um bichinho que ela gosta, uma pasta com sabor agradável. Isso tudo vai auxiliar a criança a ter prazer. Se canta uma musiquinha. Uma dúvida que eu sempre tive, doutora, acabei nunca conversando. Aquela escova elétrica, ela é super prática. Ela faz a higiene mesmo ou ela é só paliativa? Não, ela faz, mas ela tem que ser acompanhada também com a mecânica manual. Né? Ela na verdade, ela só está vibrando ou fazendo um movimento circular. Né? É bom, está auxiliando também. Mas não vai substituir uma mecânica manual, maneira correta de escovar, maneira correta de passar a escova, onde ela vai tocar, como você vai esfregar. Né? Não é simplesmente passando ela vibrando que vai funcionar. Tá certo. E a escovação da língua é importante para as crianças? Sim. Da língua, da bochecha, por dentro, né, por baixo da língua, na verdade. Baixo da língua? Não digo escovar, mas fazer um bom bochecho até com a própria pasta. Escovou, faz um bochecho um pouquinho mais forte. Já ajuda, doutor? Já. Ótimo. Já porque tira todo o resto de alimento. Sempre sobra, né? Uns restinhos de alimento na boca, não tem jeito. Junta porque, veja, a saliva, ela cria um chamado biofilme. Então, ela lubrifica todos os dentes. Né? E ela ajuda, inclusive, a eliminar restos de sujeira. Né? Restos de alimento que estejam soltos na boca. Agora, se não limpar direito, no biofilme vai ter sujeira. E essa sujeira vai ficar no dente. E quem não escova direito, pode ver bem naquela junção do dente para a gengiva, fica uma marquinha branca. É sujeira aquilo. Então tem que escovar direitinho, tirar para não ter problema. E não tem jeito, né? Os dentes são cartões de visita, né? Então que a mãe cuide bem dos dentes do filho, né, Mi? É um desafio, mas a gente tem que cuidar sempre, né? Para que eles possam dar um sorriso sem medo de ser feliz, né?
Obrigada, Miriam, por ter vindo aqui nos Bem com a Vida, Mamãe de Bem com a Vida, falado um pouquinho da tua experiência com teus filhos. Obrigada, doutor, por ter esclarecido tantas dúvidas importantes, porque a gente, quando é mãe, começa a ter que administrar todas as responsabilidades, muitas dúvidas surgem, a escolha do bico, o tempo de amamentar, não é só o seu bem-estar, é o que você está oferecendo para o teu filho, escolher